Olá a todos! Neste vídeo vou falar sobre como eu configuro meus aviões de mão em 7 passos simples. Sola plana. A sola do avião deve ser muito plana. A forma mais simples que achei de verificar a planicidade é usando uma lixa de 120 grãos em uma superfície sabidamente plana. Estou usando um pedaço de Medium Density Fiberboard. Você pode colá-lo com adesivo spray, se tiver. Recue a lâmina de corte para que fique bem longe da boca. É melhor deixar a lâmina de corte encaixada ao invés de removê-la completamente, pois a tensão da tampa da alavanca, quando encaixada, pode alterar levemente a forma da sola. Desenhe linhas na sola com uma caneta Sharp de ponta a ponta, cobrindo todo o seu comprimento. Em seguida, lixe a sola. Se as marcas de caneta ainda estiverem visíveis em algumas áreas, a sola não está completamente plana e você deve lixar um pouco mais. Se estiver muito fora de forma, comece com uma lixa mais agressiva, como a de 80 grãos, para remover o material mais rapidamente antes de usar a de 120 grãos. Não há necessidade de ir acima de 120 grãos, pois isso já é suficientemente liso. Como a sola está plana, é crucial lubrificá-la, o que abordarei mais adiante. Ferro de corte afiado. Uma borda de corte afiada fará com que o plaina de mão corte mais limpo e tenha menos resistência, facilitando seu uso. Meu método para afiar é primeiro aplainar e polir a ponta de trás do ferro de corte de borda a borda. Lubrifico as pedras com água e sabão, progredindo de uma lixa de 360 até 6.000 grãos. Depois, faço a afiação em um pedaço de couro com composto de polimento verde. Encaixo o ferro de corte em um guia de afiação e afio novamente através dos grãos. Depois eu removo o ferro de corte do guia de afiação e polir a borda de corte à mão no estropo de couro. Neste ponto, sinto uma rebarba na borda de corte que removo no estropo. Testo a afiação da lâmina usando um pedaço de papel. Quando corta limpo, sei que a borda está bem afiada. Com a lâmina de corte bem afiada, você deve reanexá-la à lâmina de cobertura, também chamada de quebra-cavaco, que é esta peça aqui. Sua função é desviar as aparas para fora pelo topo do plano, reduzindo o desgaste. Afrouxe o parafuso para ajustá-lo e coloque-o no lugar, cuidando para não esfregar na ponta da lâmina de corte, pois isso irá desafiá-la. Prefiro ajustar meu corte a 2 mm da ponta da lâmina. Em seguida, aperte o parafuso para fixá-lo. Você também pode aplainar a ponta do ferro de tampa para garantir um bom contato com o ferro de corte, evitando que lascas fiquem presas. Configuração da tampa alavanca. A tampa alavanca permite remover e recolocar rapidamente o ferro de tampa e o ferro de corte com um simples movimento. Há um parafuso de ajuste que o fixa ao avião e controla o quão apertado é o mecanismo de alavanca e também o botão de ajuste da altura da lâmina, que é esta parte aqui. Você pode ajustar isso até funcionar exatamente como deseja. Eu gosto de ajustar o meu para que possa ser girado com um dedo, permitindo um ajuste rápido e fácil. Profundidade e alinhamento do corte da lâmina. Para ajustar a profundidade de corte da lâmina usando o botão de parafuso na parte de trás, seguro o plano próximo ao olho, apontando-o em direção à luz. Fecho meu outro olho e olho ao longo da sola, girando o botão até ver apenas a ponta da borda de corte saindo da boca. Se um lado estiver sobressaindo mais que o outro, uso a alavanca de alinhamento para nivelar e retificar a lâmina. Recuo a lâmina 1 ou 2 voltas e testo em um pedaço de madeira, avançando a lâmina a cada passada até obter aparas. Então, para testar o alinhamento, eu primeiro uso um lado da lâmina e depois o outro e procuro que ambas as aparas tenham a mesma espessura. E quando estão, sei que minha lâmina está alinhada corretamente. Largura da boca e ajuste do sapo. A distância entre a boca e o ferro de corte do avião pode ser ajustada para controlar a quantidade de material removido. Para ajustá-lo, remova a tampa da alavanca, o ferro de tampa e o ferro de corte, parte conhecida como sapo. Alguns parafusos fixam o sapo à base do avião. Afrouxe-os e na parte de trás você verá um parafuso de ajuste na parte inferior.
Isso pode ser girado no sentido horário para avançar o sapo, ou no sentido anti-horário para recuá-lo e alargar a abertura da boca. Então você pode fixar o sapo novamente à base com os parafusos. Pessoalmente, eu gosto de ajustar a distância entre a frente da boca e o ferro de corte para 2 milímetros, e isso sempre me dá bons resultados. Se as aparas ficarem presas na boca durante o planeamento e você precisar removê-las manualmente, isso geralmente indica que a abertura está muito estreita e provavelmente precisará ser um pouco mais aberta. Lubrificação. Este é às vezes esquecido, mas torna o trabalho de plaina muito mais fácil. Eu regularmente lubrifico a sola da minha plaina entre e durante o uso. Isso faz com que a plaina deslize muito mais fácil e exige muito menos esforço. Também protege as partes de metal nu na plaina contra a ferrugem, então eu lubrifico a sola, os lados, o ferro de corte e o de tampa. Para fazer a sola da plaina deslizar suavemente, eu uso cera lubrificante ou um pouco de óleo comum em um pano. Mas, na minha opinião, nada supera um pouco de cera de vela. Seguindo esses passos simples, você deve obter bons resultados com uma plaina manual. Para finalizar, vou falar sobre minha coleção de plainas manuais. Eu só tenho essas 3 e, para ser honesto, 90% de tudo que eu faço é com esta aqui. Então, começando com a maior, esta é uma plaina manual Vintage Record número 5 que herdei do meu avô quando ele faleceu. Eu realmente gosto do tamanho e peso desta, e é um prazer usá-la, e é por isso que eu uso predominantemente esta. A próxima é uma plaina manual número 4. Esta aqui não tem uma marca nela, e para ser honesto, não me lembro de onde a consegui. Provavelmente é um modelo realmente barato que eu peguei em uma venda de garagem ou algo assim. E eu tendo a usar esta para trabalhos mais brutos quando não sei se posso encontrar um grampo ou um prego em alguma madeira, por exemplo. E este aqui, o menor dos 3, é um bloco de avião da Draper. E eu provavelmente uso este em segundo lugar comparado com o Record. E eu tendo a usar este para biselar bordas e coisas assim. Como na maioria dos blocos de avião, você verá aqui que o bisel do ferro de corte está voltado para cima, diferente dos meus outros aviões de mão, onde os ferros de corte estão biselados para baixo. Eu tenho tudo o que preciso bem aqui para o trabalho que faço. E, para ser honesto, se esses 2 desaparecessem, eu ficaria bastante feliz apenas usando o número 5 do Record para tudo. No entanto, eu gostaria de atualizar meu bloco de avião futuramente. Gostaria de conseguir algo próximo a um 9,5 do Record. É isso para este vídeo. Espero que tenha sido útil e obrigado por assistir.